Esse é um caminho necessário, o futuro vai nos levar a isso naturalmente, né? Assim como hoje nós temos e foi implantada no final do ano passado uma delegacia especial para tratar dos crimes contra o meio ambiente de uma maneira geral, que foi uma vitória da causa ambientalista aqui no estado, possivelmente a expansão dessa delegacia levará a que tenha lá um departamento que vai tratar especificamente das questões de proteção dos animais. Mas nós temos um órgão policial hoje já que faz isso, que é a Brigada Militar, através do Batalhão Ambiental, né? Então não é pela falta de uma estrutura policial para apurar esses delitos que esses delitos não são apurados. Mas eu quero recuperar um pouco do que a Regina estava falando e mostrar para o telespectador assim, questões que as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar a extensão e a dimensão do problema. Há uns dias atrás, bate na motoria um problema. O que fazer com as tartarugas abandonadas em Porto Alegre, né? Aquela tartaruguinha que a criança quer um animalzinho de estimação em casa, o pai que não tem muito espaço vai numa loja dessas qualquer e compra uma tartaruguinha para a criança. Tartaruguinha tigre. Ou doa tartaruga, aí com o passar do tempo a tartaruga vai crescendo e vai ficando grande, desproporcional até para o apartamento e para o que a pessoa pensava ou desejava. Onde é que onde é que já foram recolhidas tartarugas em Porto Alegre para o telespectador saber? Naquele rio que tem em frente ao Foro Central, aquele espelho d'água que tem ali, foram recolhidas tartarugas. No chafariz que tem dentro do cemitério João 23 já foram recolhidas tartarugas, nos parques de uma maneira geral, né? Isso produz toda uma cadeia de desequilíbrio, inclusive respeito à reprodução desses animais, né? Da mesma forma, os cães e os gatos que a Regina já falou, a questão dos cavalos como veículos de tração animal, enfim, as pessoas só enxergam o problema quando ele aparece, mas não conseguem identificar a partir do problema a necessidade de que o poder público, porque tem a obrigação legal e constitucional de fazer isso, se antecipe à resolução desses problemas, chegando antes a partir das políticas públicas, que passam pela educação, pela fiscalização, né, que passam pela cooperação entre setor público e setor privado para resolver isso, porque eu só enxergo esse problema quando ele bate na minha porta ou no meu vizinho. O dia que o meu vizinho que criar animais em número superior ao período me gerar esse tipo de problema, que me causa um desconforto, aí eu vou querer o tratamento para aquilo ali. Mas é só para aquilo ali. Não consigo enxergar o problema de uma dimensão global. É essa falta dessa dimensão global do problema que faz com que as pessoas, muitas vezes, caricaturizando, né, quando o poder público busca tomar iniciativas de proteção aos animais. Vou dar um exemplo. O ano passado foi objeto de muita discussão aí pelo estado todo, aquele atropelamento das galinhas que aconteceu em São Valentim. Uma galinha, vão se preocupar com isso? Ou se fossem cachorros, não haveria preocupação? Eu não estou discutindo o mérito, né, se era o atropelamento doloso ou culposo. Eu estou falando assim do animal como direito, como título de direito à proteção. Né? A mesma proteção que o cão, o gato, o cachorro, o cavalo possui, a galinha também possui, a tartaruga também possui, e o poder público e o Ministério Público está inserido nesse contexto, tem a obrigação legal e constitucional de proteção a essas formas de vida. O senhor falou em fiscalização, falou também em vizinhos, e eu vou colocar uma questão para a primeira-dama. Se a pessoa tem um papagaio, por se tratar de um animal silvestre, logo ela é denunciada até pelos vizinhos. Agora, se essa pessoa tem um gato e esse cão vem sendo maltratado, dificilmente aquele vizinho, são poucas pessoas que se preocupam com isso. Por isso, eu creio que é importante a implantação dessa secretaria. Mas não é assim. Não são poucas pessoas, não. São poucas. São muitas pessoas. Nós recebemos se o Ministério Público, né, ele recebe essas demandas desta forma, de uma maneira formal, nós recebemos de uma maneira informal, porque não são todas as pessoas que estão dispostas a entrar em contato com o Ministério Público, muitas desconhecer o trabalho que o MP tem nesta matéria. Nós recebemos inúmeras ligações, nós recebemos visitas de pessoas que nos procuram em relação a esses maus tratos, são cartas que recebemos, e-mails, então elas hoje em dia elas estão percebendo que esse problema é um problema muito maior. Que a tutela não é só em relação ao poder público, ao Ministério Público. As pessoas estão tendo um outro olhar. E justamente no que
querido Saltos falou, né? Há essa visão hoje diferente, estamos nos antecipando, mas as pessoas também estão percebendo que a sua inserção nesse mundo, ela tem que ser de uma forma solidária, não é só uma questão de raça, mas não é só uma gênero, aí tem também uma questão, um princípio, né, positivado na nossa religião, uma forma cristã, ama ao teu próximo como ao ti mesmo, quem é esse próximo? Então, existe hoje uma preocupação e eu acho que há uma mudança de paradigma em relação à proteção e ao cuidado em relação aos animais. Falando em preocupação, doutor Saltos, uma coisa que me preocupou, até porque eu presenciei um fato, e eu vou lhe encaminhar agora, como o Ministério Público vê o emprego de cães de guarda por empresas de vigilância. Porque eu acho que isso traz um risco não só para o animal, mas também para as pessoas que transitam perto daquelas obras, né, que é em Porto Alegre. A Promotoria de Meio Ambiente de Porto Alegre tinha um inquérito civil sobre isso, não identificou nenhuma irregularidade naquele fato concreto, aquela investigação foi arquivada. Mas por provocação do gabinete da primeira, nós tivemos uma reunião uns dias atrás com o Comando Geral da Brigada Militar, porque se essas empresas que trabalham com cães são empresas de vigilância, e se existe um órgão da Brigada Militar que faz a fiscalização dessas empresas de vigilância, nós queremos que o Estado também fiscalize esses animais, né? Tanto quanto fiscaliza a vigilância armada, tem que fiscalizar a vigilância feita com cães. E essa vigilância feita com cães tem que seguir os mesmos princípios, imaginamos nós, do policiamento feito com cães. Se tu não deixa um cachorro abandonado fazer o policiamento, como é que tu vai deixar um cachorro abandonado num prédio para fazer a segurança? Para começar, começa por essa questão. Pode um animal sozinho prestar segurança num determinado espaço? E se ele fugir? Que é o que tu está levantando. E outra questão mais grave, na lei estadual, que ainda não foi regulamentada, que é aquela lei que trata dos cachorros bravios, dos pitbulls, dos doberman, dos rottweiler, que proíbe a utilização desses animais. Proíbe a utilização, ou restringe bastante a utilização desses animais. Como é que eu vou usar um animal desses que legalmente tem a sua atuação restringida, como é que eu vou usar ele numa atividade de fiscalização sem cumprir o que essa lei estadual determina? Ela prevê a existência de um registro, de um cadastro, a chipagem desses animais, e isso não vem sendo feito. Então, nós temos, de uma maneira geral, um bom arcabouço jurídico, um bom arcabouço legal para a proteção dos animais. O que falta, muitas vezes, são pernas para o poder público colocar isso em prática. Nós voltamos ao ponto inicial da nossa conversa. Quando tu tiveres uma secretaria que vai colocar isso como uma política pública constante, porque se é uma secretaria que vai se dedicar ao bem-estar dos animais, ela vai ter como pauta única o bem-estar dos animais. Essa secretaria vai ser encarregada de fazer com que essas leis todas que nós já temos no Estado acabem por não se transformar apenas e tão somente em mais um texto normativo, mas da vida, né, da cor, da concretude e efetividade aquilo que a lei já prevê, se antecipando aos problemas que não acontecem por força disso. Falando em políticas públicas, eu creio que esse projeto ele está tendo uma receptividade muito grande. E isso aí vai dar um olhar especial também, principalmente no que diz respeito às políticas públicas para a defesa dos animais. Nossa surpresa, né, foi muito bem recepcionado. Eu te diria de uma forma surpreendente até, porque tenho recebido centenas de e-mails todas as semanas. Nós estamos vendo correspondências e telefonemas do Brasil inteiro em relação a isso. E o porquê? Porque essa secretaria é a primeira que está tendo esse conceito jurídico, não é? A Secretaria Especial dos Direitos Animais. Eu entendi na época, fazendo todo esse estudo desse trabalho, que era necessário desvincular esse nome, um nome lúdico de proteção, de amparo, porque nós não estaríamos fazendo exatamente a opção de um nome que significasse, que representasse toda a força que nós entendemos ser necessária nesse momento. Então, dê direitos por isso, porque eles são portadores de direitos. Nós, humanos, somos portadores de deveres. Eles são portadores de direitos, têm deveres, não é? Nós temos o dever para com eles. E recebo convites, tenho recebido telefonemas do Rio Grande do Sul inteiro, de prefeitos, vereadores, querendo nossa ajuda,
pedindo que possamos nos deslocar até esses municípios para que possamos conversar com grupos de ambientalistas, com ONGs, até com os poderes públicos, para ver como é que esse trabalho pode ser efetivado também em outros municípios. Okay. Então, isso está sendo muito positivo e participar dessa jornada que eu vejo que está tendo uma aquiescência por parte dos poderes públicos municipais de todo o estado do Rio Grande do Sul. Marco, e se não fosse só pela questão ideológica, né, porque a proteção dos animais também tem um fundo ideológico bastante forte, seria suficiente pela questão do ambiente como um todo, né? Porque o poder público é o principal guardião do meio ambiente. Essa responsabilidade do poder público está posta na Constituição Federal no artigo 225, de uma forma solidária com a coletividade. Se os animais integram o conceito de ambiente, nós temos bem que reconhecer a necessidade de que o poder público passe a atuar em relação a isso, preventivamente, ordenando. A ninguém é vedado possuir um animal, mas sem dúvida que quem possui o animal tem que possuí-lo em condições tais que não representem nem para o animal, tampouco risco ou prejuízo à sociedade. Então a Secretaria vem também com esse escopo, me parece, de garantir a fiscalização a isso. Ok, nós estamos encaminhando já para o final do programa. A senhora Já? tem um minutinho para o seu recado final. O meu recado é no sentido de que toda a comunidade e a população tem que entender que esse trabalho é um trabalho que ele está iniciando. Nós não poderemos ter resultados efetivos a curto prazo. Nós teremos, sim, um trabalho muito forte, políticas que estão estabelecidas no sentido de fazer algo. Não é simplesmente a criação de uma secretaria, a criação de cargos, né, comprometer mais um pedacinho do orçamento do público municipal para isso. A nossa intenção é fazer com que esse trabalho ele possa ser reconhecido a médio e longo prazo por toda a cidade e com a qual eu peço ajuda e espero poder contar com todos. Ok. Dr. Saltz, um minutinho também para o senhor. O recado final do Ministério Público, talvez chamando para a conscientização das pessoas, essas pessoas que não têm consciência de quanto é importante. Sem dúvida, Marco. Quando tu crias uma política pública de proteção aos animais, tu faz com que as pessoas comecem a enxergar aquilo de uma maneira diferente, né? Olha, tem que proteger de uma maneira diferenciada, porque senão eu acabo sendo responsabilizado. Isso funciona, né? A pressão da lei muitas vezes com que o tratamento ao animal seja mais adequado. E o Ministério Público está aí para isso. É parceiro do poder público nessa e em outras tantas causas, tem a responsabilidade legal da proteção do meio ambiente, tem a vocação da responsabilização daqueles que descumprem com a lei dos crimes ambientais. E o nosso telespectador pode procurar qualquer promotoria do interior do estado, não só de Porto Alegre, qualquer promotor de justiça no estado, qualquer órgão policial, seja da Brigada Militar ou da Polícia Civil, até mesmo da Polícia Federal, para levar a sua denúncia, para levar a sua reclamação, a sua queixa, para que, enfim, nós possamos garantir a todos aquilo que é o objetivo final da lei. Ok, mais uma vez eu agradeço a presença dos senhores, a gentileza de terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. E-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!